cara é dublê de corpo mesmo, né? Deixa até matarem ele na série. E é isso. Nesse novo formato, aqui no Faladino. É isso aí. Estamos aí. Eu não tô, dessa vez não tô com meu amigo Felipe ao meu lado, mas estamos aqui pelo menos em áudio um pro outro. E aí pra esse Exatamente. Mas pra vocês estamos lado a lado. Estamos lado a lado na edição aí. Eu tô em casa aqui em Manaus e o Felipe tá em Itacoatiara. Felipe, tudo home. Estamos home office, né? O que achou desse 5º episódio? Fala aí pra gente. Finalmente a ação ao extremo chegou aí, né? Nossa senhora, cara, trabalharam bem demais naquela sequência com o Baiacu, a galera saindo do buraco. Sim, teve uma construção muito boa, foi um episódio muito bom. Fecharam arcos ali muito bonitinho e, cara, excepcional. A série ela não tá decaindo em momento algum, ela só tá elevando a cada episódio. Então, assim, em resumo, achei incrível. O que foi que tu achou daquela atriz lá, que é a Mirim lá, o mini instalador, né, cara? Achei bizarro aquela porra. Achei muito bom porque causou uma tensão assim que a gente não esperava, né? Porque pelo menos no jogo a gente nunca viu. Eu nunca vi. Não tem, né, na verdade. Não tem, além da cena do Henry, né, do Sen ali. O Sen é o único infectado que a gente vê no jogo criança. E aí, pô, os caras meteram um instalador criança. Não era só um infectado comum. E ela se movia, tipo assim, uma parada, o grito, né, o chamado, uma parada meio esquisita, né? Toda bem possuída mesmo, né? Pô, achei ali, causou um terror, um pânico na hora que eu fiquei, maluco, o que é isso aqui, meu? E aí o Joel lá de cima da torre atirando com as feições dele toda... Sei lá, ele parecia que tava tendo um treco, né? Ele se apavorou ali pela primeira vez. É um senhor, né? Um senhor de idade, quase 60 anos ali, quase que infarta. O homem ficou desesperado. Felipe, esse episódio ele traz pra gente aí o início da revolução ali, né? Contra os vagalumes, né? Contra a Fedra, na verdade. Sim, pô, foi legal eles abordarem ali meio que por alto, né? A gente não viu, não teve um prólogo da situação, mas foi bacana eles contarem, né? Sim. Eles contarem lá como é que aconteceu, e ali em Kansas, né? A Fedra dali era maluca mesmo, ela torturava o povo, estuprava, né? Ele cita, inclusive, lá, né? Sim. Estupra as pessoas durante 20 anos e tu vai ver o que elas vão fazer contigo. Pois é. Não, e eu achei muito legal esse desenvolvimento que eles trouxeram para essa situação, porque eles conseguiram colocar um diálogo extremamente importante do que a gente vai ver adiante, que é o que o Henry e o Joey tem, né? Que ele fala por que estão caçando ele. Ele fala, então, né, eu acabei entregando o líder da revolução pra Fedra. Por quê? Porque o meu irmão estava doente, né? Eles tinham um remédio. Então eu fiz o que fiz para sobreviver e para salvar meu irmão. Aí ele fala, né? Que ninguém nesse mundo é bom. Na realidade ninguém é bom, todo mundo é mal hoje, né? Pô, eu achei bacana porque The Last of Us, né? No quesito de personalidade, né? Das personagens em si, né? Não tem ninguém super bom nem super mal, né? Não, isso vai pesar bastante no futuro, pô. Sim, né? Aí faz o link com o final do primeiro jogo que nem a gente falou no episódio anterior aí. Sim. Então eu achei muito legal que eles conseguiram. Eles iniciaram esse arco do Henry e do Sam, os revolucionários ali derrotando a Fedra, né? Lá em Kansas. E eles conseguiram fechar isso de uma maneira excelente, pô. A gente entendeu o que levou o Henry a entregar o cara. A gente, pois é, eles queriam salvar o irmão. Só que a gente percebeu que a loucura, quando ela chega no limite, ela não tem mais volta, né? É o caso eu acho que é Kathleen, da mulher lá. Kathleen. E, pô, o irmão dela era um cara amado por todos ali, era um cara muito gente boa, o cara que tava liderando aquele negócio. Infelizmente morreu, e ela mesma fala, né? Pô, eu sei que o meu irmão não ia querer o que eu tô fazendo.
Uhum. Eu sei que ele ia pedir pra me perdoar e tal. Ela fala, né, que última vez que ela falou com ele falou que era pra perdoar o Henry. O Henry, isso. Porque ele sabia o que ele tinha feito, né? Ele fez aquilo pra salvar o irmão e qualquer outro faria o mesmo. Ele mesmo faria aquilo. Só que ela fala, não, eu sei que ele queria que eu perdoasse, mas eu não quero, eu vou até o fim. E pô, e é muito doido quando eles se encontram, cara. Como o acaso salvou os caras ali, né? O já tinha aparecido no episódio, acho que foi o 4, né? Tinha uma superfície ali que tava se mexendo. Sim. O soldado dela lá que faz a captação de movimento do Tommy. Do Tommy, é Perry, né? O nome. Perry Ornitorrinco. Ele avisa ela lá. E aí, não, é melhor deixar a gente. Isso aí pra gente resolver depois. E aí ela. O Joel com os dois irmãos e a Ellie, eles entram naquela cidade. Na verdade, já estão escapando, né? Depois de todo aquele. Mostra aqueles easter eggs lá no esgoto lá. No esgoto, né? Que tem no jogo, inclusive. E depois que a gente passa tudo isso aí, eles já estavam meio que safe, né? Saindo ali pra cumprir. Já tinham cumprido o acordo que fizeram. E aí dá aquele tiro, cara, eu tava assistindo de fone, porra. Eu dei umas encolhidas assim no ombro, assim, cara. Pô, cara, tu te pega desprevenido ali, né? Ele contorna ali, né? Pô, pera aí, que eu já vi que o cara não atira bem. Olha, ele confia em mim, confia, então fica aqui que eu vou rodear a parada lá. E ele vai. Ele dá inclusive a chance do cara se render. O cara não se rende, ele atira no cara. E aí o sniper lá, né? Que não é já tinha chamado a galera. Já tinha chamado a galera. Pô, estamos chegando aí. Ela chega arrombando tudo com aquele caminhão dela, um carro. Parece aquele do Fortnite, quando tu coloca o ferrinho na frente ali. Sim. Ficou muito bom. E aí o Joe acerta o tiro e cai lá naquele buraco lá. Bate na casa e abre um buraco. Cara, eu achei muito maneiro, pô. Eu não tem isso no jogo, né? Essa parte, eu não lembro se tem. Não, é bem semelhante. No jogo é bem semelhante, mas não é da forma, maneira. Não. O que acontece, né, lá no jogo é que os caras chegam, né? E aí o Joe começa a matar os caras enquanto os três começam a fugir. Só que em paralelo a isso, quando acontece, né? Acontece a mesma coisa, o carro bate numa casa e aí começa a aparecer infectado. Só que eles aparecem aos poucos, né? Não é daquele jeito, né? Eles deixaram um contexto bem bacana, porque no episódio anterior eles falam que os infectados estavam presos. A Fedra prendeu, né? Prendeu lá embaixo, só que depois eles limparam a área. Só que o pessoal acreditou que eles tinham matado tudo, mas não, eles só jogaram para outro lugar. Eu tive a impressão. Eu tive a impressão, Felipe, que ao explodir aquele carro ali, quando ele desce, meio que ele quebra um. Tu lembra no episódio 2 que quando pisa num negócio, acorda outra galera e tal? Eu tive a impressão que rolou uma isso. Uma mente aí. Coletiva, né? Eu tive a impressão que rolou isso aí. Provavelmente, né? Porque aqueles infectados, né? Eles já eram de muito tempo, como o próprio Henry fala, né? Não, os infectados que tinham aqui, eles prenderam lá embaixo há mais de 3 anos. Ou seja, como a gente sabe pelos estágios dos infectados, né? 2 a 3 anos já tá se desenvolvendo para instalador. Entendeu? E o Baiacu é 10 anos, né? Ou seja, o Baiacu era um instalador há muito tempo que foi preso lá há mais 3 anos que bateu ali o tempinho para se transformar. Então, achei bacana porque a galera todo mundo foi pego de supetão ali porque o pessoal achava que tava tudo morto, que a Fedra já tinha dado fim naquela galera, mas não, estavam guardadinhos lá embaixo. E aí o carro foi lá, bateu, provavelmente deve ter batido numa raiz do fungo, né? E caiu lá geral, desenfreado. Pô, mas aquela cena foi. Foi HBO, né? Mas me lembrou muito a Batalha dos Bastardos, logo o comecinho, lá em Game of Thrones. Bem semelhante mesmo. Mas em que quesito eu tô falando? Assim, o realismo. Ah, tá. A agonia da parada, como se tivesse ali, né? Eles botaram aquela câmera meio de baixo pra cima, assim.
Sim, na hora que os bichos começam a vir do buraco, eles botaram meio assim de baixo, e você vê todo mundo pulando meio desenfreado ali. Pô, te dá uma agonia no peito, assim, você sente naquela cena. Fica, caraca, bicho, pelo amor de Deus. Aí sai o Baiacu ali, né? E é um ator, né? Um ator grande, aberto. Sim, é um dublê de corpo. Porra. Cara russo, 1,80m. Cara muito grande, porra. Pô, ele se movimentou igualzinho, né? O jogo ali, deu uma agoniazinha vendo aquele maldito. Eu e achei ele pega bacana. Executa o parry, né? Arranca a cabeça dele igual no jogo. Porra, muita gente falando isso aí. Eu achei bacana que, né? Eles estão priorizando efeitos práticos, pô. O Baiacu é tudo maquiagem. 40 quilos de equipamento ali pra ele se formar, pô. Então aquela mobilidade dele meio lenta já foi por conta da roupa também, né? Mas o Baiacu se move daquele jeito. Pô, mas ali, eu acho que na execução ali eles usaram um CGIzinho, né? Arrancaram a cabeça do cara. Não, eu digo ali no jeito que ele se movimenta, que parece assim. Sim. O CGI. O boneco em si lá, o Baiacu. Não, eu concordo. Cara, pô. Cara, dublê de corpo mesmo, né? Deixa até matarem ele na série. Eu não sei qual que é o filme que tem isso, que esse cara fala isso aí. Enfim. É que assim, eles estão priorizando muito o efeito prático, mas claro que tem uma ponta de CGI ali, né? Meio que impossível, né? O que eu achei legal é que eles conseguiram implementar ali uma coisa tão realista, cara, que... Bem feito, né? Pô, tem hora ali que tu parece que... Pô, eu não tô assistindo uma série. Eu tô vendo um vídeo caseiro de alguém que tava ali passando e gravou essa patifaria aí. Porque, pô, foi muito, muito bem feito, cara. Sério, aquela cena assim, pô, gostei demais, cara. Demorou pra ter ação daquele nível, demorou, mas quando entregaram muito bem. E aí vamos pra parte pesada, né? A parte que te faz chorar. Exatamente. Quanto à questão de adaptação, que foi que tu achou da parte do... A parte onde o garotinho lá é infectado? Cara, eles mudaram, né? Deram uma alterada interessante, né? Que o Sen no jogo, ele não é mudo, né? É surdo, na verdade, né? Ele não é surdo no geral, não sei. Enfim. Ele não é. Ele não tem deficiência. Só que aí, pô, eu senti que essa mudança, ela trouxe uma carga dramática bem maior pra situação. Porra, quando eu comecei o episódio, pô, porque aí as primeiras aparições do garotinho lá e tal, ele abraça o irmão dele, quando ele... Pô, será que o brother vai voltar? O senhor lá, o médico, né? Uhum. Que ele mata ele. Aí, pô, ele abraça, assim, com aquela carinha dele de, sabe, molequinho. Aí tem toda a situação dele ser deficiente auditivo. E aí, pô, requer um cuidado a mais. Aí eu, porra, filha da puta da HBO, cara. Porra, vai sacanear com o meu coração essa noite. Porque, assim, eles deixaram a situação um pouquinho mais pesada por botar uma deficiência no Sen. E ele ser um pouquinho mais novo também, né? Porque no jogo, ele tem a mesma idade da Ellie. Ele tem 13 pra 14 e a Ellie já tem 14. E na série não, dá pra ver que o Sen é um pouquinho mais novo, ele tá ali na faixa dos 10 anos. Então, além de colocar ele bem mais novinho, ainda colocar a deficiência nele, ou seja, deu um pouquinho mais de drama. Pô, pra quem conhece, já sabia o que ia acontecer, ficou assim meio apreensivo. Pô, os caras pioraram o que já era difícil de engolir. Pioraram no bom, né? No bom quesito. Isso, pioraram no quesito de te fazer sofrer mais. E aí, tipo, deu uma carga dramática bem maior naquele diálogo que é bem importante, pô. E depois de todo o ataque lá e tal, quando a Ellie e o Sen estão conversando, né? Ele fala assim, nossa, você é uma garota tão corajosa, não sei o que, você não tem medo de nada. Pô, no jogo é uma conversa ali, eles estão tendo uma conversa casual, pô. Na série, pô, como por ele ser surdo, né? Ele usa aquela plaquinha que ele tem no peito, né? Pra ficar escrevendo. Pô, a gente fica junto com a Ellie esperando pra ver o que ele vai falar, pô. Você fica ansioso. O que ele tá querendo dizer, né? Ela fala, não, eu
eu tenho medo de escorpião, que não sei o quê. Dando uma brincada com ele, né? E aí ele fala, ela fala, pô, e aquele diálogo extremamente importante que quebra as pernas, que ela fala, o meu maior medo é de ficar sozinha. Aí você já... Ficar sozinho. Pô, você já fica... E aí ele vai lá e escreve na plaquinha dele, fala, o meu medo é ficar igual essas coisas lá de fora. Porque essa parada aí que tu acabou de falar, Felipe, isso aí que eu ia perguntar de ti. Eu falei, pô, quando a gente for gravar, eu vou perguntar do Felipe. Tu acha que, para esse universo essa adaptação que a HBO tá fazendo, tu acha que eles vão trazer o quesito de, porra, o ser humano que é infectado com Cordyceps, ele mantém a consciência dele, só que ele não se controla? Será que eles vão fazer isso? Bom, basicamente, tanto no jogo como na série, isso fica meio explícito, né? Porque, segundo os dados lá de infecção, pelo menos o primeiro estágio de uma semana, 2 semanas ali, até o primeiro ano antes de instalador, o segundo ali é o grau de evolução da infecção do fungo, ele só ataca o teu sistema nervoso. Por isso que o runners, né, que é o corredor, que é o estágio antes do instalador, ele fica gemendo. Porque as pessoas. Ele tem explicado isso, né? Que na verdade o cara não morreu, né? O fungo tá controlando ele. Mas a consciência dele tá ali. Tá ali, só que ele não tem mais controle do corpo dele, entendeu? Nossa, por isso que o Sen fica com isso. Por isso que o Sen fala. Eu tenho medo de me transformar nessas coisas e não ser mais eu. Porque pelo menos o primeiro ano, né? Tu ainda é consciente. Nossa. Tu só perde total consciência e controle quando já vira instalador. Quando ele já domina o cérebro inteiro, né? Que fica com aquela casquinha na frente. Uhum. Então, por isso que eles falam, né? Então, os corredores ficam gemendo, gritando. Porque é o cara lá dentro ainda tentando lutar contra o fungo, mas o fungo já controlou, porque ele pega o sistema nervoso do cara, bicho. Caramba. E aí, vai, acabou, não tem o que fazer. E aí horrível isso aí, ele vai então, é por isso que eles não chamam de zumbis, né? Porque a primícia de um zumbi é o cara que morreu e já voltou inconsciente, né? Como uma besta ali atrás de carne. Né? E aí, nesse universo de The Last of Us, eles só chamam de infectados, porque os caras não morreram. Só foram infectados pelo fungo e estão sendo controlados. Então, pô, isso traz uma carga bem pior, né? Porque ele fala assim, será que essas pessoas ainda são elas? Será que elas ainda estão lá dentro? E, pô, estão lá. E aí é tenso. E aí quando ele fala, né? Ele fala, meu maior medo é me tornar uma coisa dessas e não ser mais eu, né? E aí ele pega e mostra a mordida pra Ellie. Pô, e aí, cara, eles adicionaram, como eu falei, né? Eles foram lá e deram bem mais drama pra uma coisa que já era dramática o suficiente, né? Que a Ellie vê a mordida e aí ela vai lá e corta a mão dela pra passar o sangue nele. Ela fala, meu sangue é a cura. Tal, pô, e você sente aquela agonia dela, o mínimo de esperança, falando assim, não, vai dar tudo certo. Ela pega, rasga a mão, passa o sangue dela na mordida, e aí ele fala, poxa, passa a noite acordada comigo, eu não quero ficar sozinho nesse... Pô, e ela dorme, cara, pô, é agoniante. Tipo, toda essa situação não tem no jogo. Uhum. Entendeu? No jogo, o Sen vai dormir depois da conversa deles. Ela vai abrir a porta, né? E ele tá lá meio... Tá de costas. Tá. É um pouco parecido, mas eles mudaram só uma pequena coisa, assim. No caso, eles dormiram no mesmo quarto na série. Já no jogo, não. No jogo, eles estão lá, o Henry tá preparando café e ele fala, acorda lá o Sen pra gente comer junto. É bem depois do Joe ter convidado eles pra ir pra Jackson lá, pra encontrar os vagalumes. E aí quando ela chama ele lá, que ele ataca. Pô, mas na série, pô, é que tá ficando complicado, pô, porque a série ela tá adaptando essas cenas e tá melhorando de uma maneira. Fica, puta merda, os caras tão conseguindo pegar um negócio que já é bom e fazer melhor.
Pô, tá incrível, cara. Eles estão mudando umas coisas, só que não tá ficando ruim, tá ficando melhor do que o original. Tipo, pô, trouxe bem mais drama, né, cara. Você assiste, você sente aquela situação. E eu fico imaginando pra quem não conhece a história, pra quem nunca jogou e tá acompanhando isso do zero, tá vendo essa carga dramática sem saber o que vai acontecer. Por exemplo, uma pessoa que nunca jogou não ia imaginar que os caras iam morrer no final, né? Pois é, né? Ele dá uma... Ele te leva a acreditar, tipo... Quando eu reassisti, eu falei, pô, e se eu não considerasse parado? Eu tentei assistir, assim, com uma ótica de quem não tivesse jogado. Meio que o roteiro te faz acreditar que vai virar um trio, né? Eu achei que o irmão mais velho lá, o Henry, né? Ia morrer lá pelas mãos da Kathleen. E aí as duas crianças iam ficar com o Joel, né? O roteiro te faz acreditar isso aí. Pô, aí toma uma rasteira, meu parceiro. Exato. E aí também a única, acho que, crítica, sei lá, que tem quanto esse episódio, eu acho que foi a morte, pra mim, prematura ali da Kathleen, né? Achei que ela morreu muito rápido, não desenvolveu quase nada dela. Porque a gente tem aquela situação que a gente já conversou, né? É um universo muito rico. A gente tá vendo uma história sendo contada em 10 episódios. 9. Então, 9? Putz, é mesmo? 9? 9 episódios, ou seja, eles estão basicamente adaptando um arco por episódio. Então eles estão querendo contar uma mini história por episódio. Então não tem como alongar mais isso, né? Tipo, porque se eles mantêm ela viva, segundo o jogo, o Joe e a Ellie não vai ter mais contato ali com o Kansas. Uhum. Então não teria um propósito para ela estar viva ainda. Eles não iam se encontrar de novo. Então eles estão tendo que fazer isso, né, cara? Só que assim, o que eu tô achando bem engraçado é que eu tô jogando o jogo de novo de acordo com o episódio. Eu tô jogando até a parte do episódio. E até então, a gente já teve 5 episódios agora. Cada parte que eu tô jogando tá basicamente durando a mesma quantidade do episódio. Uma diferença ali de 10, 15 minutos. Pô, e eu tô achando interessante, porque eu fiquei imaginando que em algum momento eu ia passar 4, 5 horas numa parte, o jogo tá adaptando só uma horinha ali. Mas assim, até então tá bem condizente, pô. Eu tô jogando junto com a série e tá batendo ao mesmo tempo dos episódios. Então eu tô achando bacana. Acredito que isso vai mudar logo logo, porque o episódio 7, que vai ser muito interessante pra gente conversar aqui, porque vai ser o Left Behind, né, que é a DLC. Que eu não joguei ainda. Tem tempo, né? Tem 2 semanas aí. Só a DLC é umas 3 horas, 3, 4 horas. Então eu quero ver como é que eles vão dar essa espremida aí e fazer isso tudo em um episódio. Vai ser legal. Vai ser muito legal. Acho que dá sim. E só aí, que é 1 hora só, né, de episódio. Eu vi lá. 1 hora. O último tá com 45, parece, 43 minutos. É bem rapidinho. É o arco do hospital ali. Interessante. Cara, eu assim, dava pra eles fazerem um pouquinho maior, né? 10, 12 episódios. Mas aí meteram só 9 e aí a gente tá. Cunhado. Mas tá indo bem. Tá um pouquinho corrido. Tá só um pouquinho, tá só um pouquinho. Tá um pouquinho, mas no geral tá indo bem demais. É melhor ser assim, um pouquinho corrido, do que ficar enrolando, né? Tipo The Walking Dead, né? Nossa senhora. The Walking Dead, porra, dava uma volta do caralho pra contar uma coisinha. Não, é aquele negócio, né? Eu acho até compreensível estar um pouquinho corrido, porque a gente tá acompanhando a história de 2 pessoas, né? The Walking Dead era um núcleo ali com 15, né? Só o grupo do Rick sempre tinha uns 6, 7. Aí tinha um grupo inimigo. E aí a gente sempre tinha que ficar dividindo o tempo de tela com essa galera. Com The Last of Us tá indo um pouco, tá sendo corrido, mas não tá ficando corrido ao ponto de ficar chato, porque a gente tá acompanhando um núcleo de 2 pessoas. E os personagens que são introduzidos são introduzidos por episódio. Então, o arco dessa galera começa no episódio e termina naquele episódio. Então, assim, tá ficando tipo aqueles animes, né? Que é um caso por semana, assim, um caso por episódio.
Pô, sim. E é legal, pô. É legal, tá? Porque no fim, essas histórias isoladas, elas estão contextualizando uma história maior, que é o caminho deles até os vagalumes, né? É tipo os episódios de Pokémon, que o objetivo dele era chegar lá, né? Pegar as insígnias, mas cada episódio era eles numa cidade diferente, contando uma história diferente. Só que seguindo o caminho deles. Pô, então essa premissa aí tá interessante. É isso. Eu, no geral, achei um episódio top, assim. 5 dinossauros. Até porque o episódio anterior a gente comentou que... Eu comentei, né? Eu falei que era como se fosse uma refeição que tu faz quando tu tá com fome, né? Foi bom, foi ok. Uma coisa nada mirabolante. Esse parece, assim, aquela churrascada grande, sabe? Que tu come e fica satisfeito e depois tu quer repetir. E só por gula mesmo, tá ligado? O gordo falando de comida aqui. Mas cara, esse episódio ele teve tudo. Ele teve, inclusive, a explicação lá do arco da Kathleen foi como eles se revoltaram e tal. Aparece eles, inclusive, torturando e forcando ali o soldado da Fedra, tomando a farda deles. E aí conta a história do... Só que eu achei essa parte bem acelerada, né? Eu dou 5 dinossauros porque foi equilibrado a questão de tudo. No geral. Ação, drama, tudo. E aí encerra daquela forma drástica, novamente, ali com a morte do garotinho infectado lá do Sam. E o suicídio do irmão dele logo em seguida, todo confuso, né? De ter atirado no irmão dele porque ele estava atacando a Ellie. E termina com eles enterrando os dois, o Joe e a Ellie enterrando os dois irmãos. E seguindo a sua jornada, a Ellie já com uma outra feição, né? Já não tá fazendo piada o tempo inteiro, ela tá toda meio assim, sequelada já, né? Dos últimos acontecimentos. E aí a gente pode esperar o background da história dela, né? Com esse Left Behind. E também a situação que acontece, que é bem tensa no jogo, né? Que ela sofre na mão daquele psicopata lá. Que eu acredito que vai ser o penúltimo episódio, né? Acho que vai ser o penúltimo episódio. Isso, o episódio 8. Sim. Então, 5 dinossauros tranquilo nesse episódio. O último eu dei 4, né? Não sei se foi 4 ou foi 3. Foi 4. Tá top 3 aí. O primeiro, pra mim, ainda continua em primeiro. O terceiro tá em segundo e agora o quinto tá em terceiro. Pois é, cara. A gente tá se encaminhando já, passamos da metade, né? Falta mais 4 episódios. Seguindo o título dos episódios, né? O sexto vai ser o arco de Jackson ali com o Tommy. O sétimo vai ser o background ali da Ellie, né? O Left Behind. O oitavo vai ser o arco do Universidade / Inverno e a gente encerrar no hospital. Então, acabou encaixando tudo bonitinho, né? Então... Esperamos que sim, né? Que não seja corrida essa parada. Pois é, vamos torcer. Assim, no geral, tá indo muito bem. Nesse episódio, realmente, eu dou 5/5 também. E os caras conseguiram fechar o arco da galera nova introduzida ali. Contaram bem direitinho ali por diálogo e aconteceu em Kansas. Explicaram as motivações da Kathleen. Explicaram as motivações do Harry. Tivemos referências a histórias paralelas do jogo na série. Tivemos ação. Tivemos o Joe dando uma de pai coruja, tentando salvar a galera ali na snipada. E o final ali que, cara, o ator do Harry mandou bem demais. Nossa, foi muito bom. E outra que eu descobri, me falaram, mas eu nem pesquisei pra ver se é verdade. Mas peraí, deixa eu ver se eu tô com a informação certa. O ator que fez o Henry de corpo, né? Henry não, o Sam, é o mesmo ator de corpo do Miles Morales. Achei bem legal que comentaram comigo que usaram a PlayStation, acabou reciclando a galera aí, né? O Troy Baker é uma prova viva disso, e o cara tá em todos os jogos possíveis. Ih, rapaz, o Jaime caiu. Céu. Alô? Então é isso, galera. Vou encerrar por aqui, né? Porque o Jaime caiu, tá aí. Valeu. Valeu.